Boa noite, veja no Jornal da Câmara de hoje. Ronaldo Rosa sugere criação de Liga Passofundense de Futebol Feminino. Fazer um campeonato onde as mulheres possam se integrar e possam disputar uma competição. Fernando Rigon quer mudanças nos adesivos com números fornecidos aos credenciados para o transporte de passageiros. Seja o número mais visível, maior, para que a pessoa não identifique o táxi ou a lotação ou o ônibus pela placa, e sim por esse número, né? E Márcio Patucci pede construção de muro no cemitério Jardim da Colina. Alguns furtos, alguns roubos que são acometidos naquele espaço. Então o que a gente quer é melhorar as condições daquelas pessoas que vão visitar os seus entes queridos. Rede que protege idosos debate implementação do Centro-Dia. Se trata de uma política pública criada para que os idosos possam ficar em um espaço comunitário enquanto a família trabalha. O Jornal da Câmara já está começando. Já foi encaminhado ao Executivo Municipal o pedido do vereador Ronaldo Rosa para criar em Passo Fundo a Liga de Futebol Feminino. Veja a justificativa do parlamentar. Nós temos em Passo Fundo um grande número de mulheres que estão jogando futebol. Isso vem crescendo a cada ano que passa. E andando aí pelos bairros, conversando com as meninas que jogam futebol, inclusive participando do grupo de algumas delas, elas nos trouxeram essa sugestão. Por que não fazer aqui em Passo Fundo, assim como acontece com o futebol feminino, que nós temos a popular várzea, fazer um campeonato onde as mulheres possam se integrar e possam disputar uma competição. Sabemos assim que temos várias iniciativas particulares, especialmente de instituições aqui da nossa cidade, que já realizam o futebol feminino, a competição do futebol feminino, especialmente no futsal e também no society. Mas a nossa proposta que encaminhamos ao Executivo é que seja realizado um campeonato de futebol 11, que inclusive os clubes profissionais, agora a nova determinação da CBF determina que os clubes brasileiros passaram a ser obrigados a terem o futebol feminino. Então essa é uma tendência não só do nosso Brasil, é uma tendência mundial do futebol feminino ter cada vez mais incentivo e ser cada vez mais motivado. E nós aceitamos essa sugestão das jogadoras de futebol aqui de Passo Fundo e estamos propondo então que o Executivo possa estudar, elaborar lá um calendário, abrir inscrições. O parlamentar afirma ainda que esta é uma novidade na região e Passo Fundo poderia dar exemplo para outras cidades. A gente tem aquela expectativa que num primeiro campeonato não teremos assim tantas equipes, mas que tivesse 3, 4 equipes para começar um primeiro campeonato, eu tenho certeza que será um sucesso e com o passar dos anos muitas outras equipes vão se organizar e nós teremos um grande campeonato aqui em Passo Fundo, sendo referência, tendo em vista que na região não existe isso, nenhum município aqui da região tem uma liga de futebol feminino e Passo Fundo, por ser a capital do norte do estado, adotando essa medida, poderia, quem sabe, incentivar outros municípios também a fazer a mesma coisa e nós poderíamos aqui dar exemplos para outras cidades. O vereador Fernando Rigon também fez uma indicação ao Poder Executivo. Ele sugere mudanças nos adesivos com os números que são fornecidos aos credenciados para o transporte de passageiros. Esse número é colocado geralmente na tampa do combustível, né? Mas é um número pequeno e difícil de visibilidade. A gente quer tornar isso, seja colocado nas laterais, né, nas duas laterais, seja o número mais visível, maior, para que a pessoa não identifique o táxi ou a lotação ou o ônibus pela placa, e sim por esse número, né? Porque quando ele precisar fazer uma denúncia ou até fazer um elogio, ele identifica esse veículo pelo número que identifica ele junto à prefeitura. Principalmente a questão de táxi, né? Quando há um exagero na cobrança da tarifa, há muita dificuldade dessa pessoa, do cliente, identificar o número da placa, né? Por ser número 3 letras e 4 números. E eu acho que com essa facilidade de ter um número mais visível, com certeza vai ser muito mais fácil para a população identificar. Já o vereador Patrick Cavalcante está solicitando o policiamento ostensivo na IRS 324, próximo à entrada da Vila Jardim. O parlamentar está preocupado com a segurança dos pedestres e alunos da escola Antonino Xavier.
Nós temos trabalhado no mandato muito sobre a mobilidade urbana da cidade e nos deparamos com uma situação adversa lá na Vila Jardim, onde o sistema eletrônico, a lombada eletrônica que lá reduz a velocidade dos veículos, que é um trecho de veículos pesados, né, está desativado. Então nós fomos acionados pela direção da escola, Antônio Xavier, a diretora, moradores daquela comunidade. Prontamente nós verificamos realmente o desligamento desse sinal eletrônico, né, de fiscalização eletrônica, em função de que a empresa que prestava o serviço no estado acabou deixando de prestar esse serviço, então o DAER está chamando uma nova licitação. Enquanto não sai a licitação, esse sistema está desligado, então nós encaminhamos um documento à Polícia Rodoviária Estadual, nosso amigo Calegari, para que ele então, ao menos nos horários de pico, né, de entrada e saída de movimento dos alunos da escola, Antônio Xavier, possa estar fazendo essa segurança. Então o que nós queremos ali é preservar não só a mobilidade daquele local, mas também a vida das nossas crianças que ali residem. E o vereador Márcio Patucci apresentou ao Executivo um pedido de providências. No documento, ele solicita com urgência a construção de um muro no entorno do cemitério Jardim da Colina. Na legislatura passada, nós também solicitamos algumas providências. A gente sabe que há uma circulação bastante intensa, né, de pessoas que vão visitar seus entes queridos. Há um descuido em relação a toda a estrutura daquele cemitério. O que a gente pede, então, é que através dessa construção desse muro possa haver uma reorganização em relação ao atendimento dos familiares, né, das pessoas que estão lá enterradas, e que também ocorra também em níveis de segurança, né, porque há supressão, há alguns furtos, alguns roubos que são acometidos naquele espaço. Então, o que a gente quer é melhorar as condições daquelas pessoas que vão visitar os seus entes queridos. O prazo para fazer a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural está chegando ao fim. A data é 29 de setembro e a previsão é que sejam entregues mais de 5 milhões de documentos. A UPF está realizando o serviço gratuitamente. O atendimento acontece nesta terça e sexta-feira, entre 1h30 e 6h30 da tarde, na sala de extensão da FEAC, no Campus 1. Mais informações pelo telefone 3316-8240. E no próximo bloco você acompanha outros destaques do Parlamento Municipal. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física, xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Será lançada amanhã a 31ª edição da Feira do Livro. A atividade está marcada para as 9h30 da manhã no Teatro Municipal. Na oportunidade, os convidados irão conhecer a programação completa do evento, marcado para acontecer entre 3 e 12 de novembro no Bourbon Shopping. Os encaminhamentos para efetivar a implementação do Centro Dia do Idoso já começaram. A lei, sancionada em janeiro, foi discutida na Câmara de Vereadores. Participaram do encontro agentes que integram a rede de proteção do idoso do município, entre eles representantes de instituições de longa permanência.
O diretor da Fundação Lucas Araújo disse que o Centro-Dia vai suprir uma grande demanda da terceira idade. A proposta do Centro-Dia foi aprovada aqui pela Câmara, um projeto do vereador Saul. Ele vem suprir uma necessidade que a comunidade tem. Quer dizer, há idosos que precisam ser institucionalizados, ou seja, passam a residir numa instituição. São retirados de casa ou vão de casa, passam a residir numa instituição. E há idosos que não têm essa necessidade, que só têm uma necessidade de um cuidado durante o dia, por exemplo. Que à noite a família pode cuidar, no final de semana a família pode cuidar, né? E as instituições elas não têm condições de atender esse tipo de demanda hoje, né? Porque só com os que precisam ser institucionalizados, já as instituições não conseguem atender, né? Principalmente as filantrópicas, né, que são as mais demandadas, como é o nosso caso da Fundação Lucas Araújo. O vereador autor esclareceu aspectos importantes da legislação. Saul Spinelli lembra que se trata de uma política pública criada para que os idosos possam ficar em um espaço comunitário enquanto a família trabalha. Esse espaço é um espaço que já funciona em outros municípios, em outros estados, em outros países e colabora para uma ampliação do tempo de vida, da expectativa de vida do idoso com qualidade de vida. A gente sabe que 40% dos AVCs ocorrem por conta do medicamento que não é tomado no horário, que não é tomado ou que é tomado de forma incorreta, ou até mesmo de uma alimentação que não é balanceada, ou até mesmo de quedas que ocorrem dentro de casa. O idoso semidependente acaba indo para o hospital, ficando mais doente, agravando o problema. Então, o Centro-Dia, ele vai fazer com que o idoso fique durante o dia no Centro-Dia, tenha lá momentos de lazer, sinuca, bocha, carteado, ler um livro, assistir uma televisão e, ao mesmo tempo também, o seu familiar fique tranquilo. Este estudante de Arquitetura e Urbanismo da IMED desenvolve o projeto do Centro-Dia do Idoso através de um trabalho de conclusão de curso. Segundo ele, inicialmente serão atendidas 70 pessoas. Tem um estudo do censo de 2010. Como ele é um pouco atrasado, a gente calcula que tenha mais de 20 mil idosos hoje na cidade de Passo Fundo e que em 10 anos isso praticamente dobre. Então, assim, por mais que pareça pouco, esses 70 idosos que deveriam ser atendidos agora, essa proposta, é um começo, é um passo inicial, né? A gente tem certeza que isso é uma sementinha que a gente está plantando, mas que com certeza, se for implantado por um tempo, vai repercutir por muito tempo. Que durante o dia eles tenham atividades, como por exemplo, atividades de academia, atividades de leitura, atividades de interação social com outros idosos, algumas atividades como por exemplo aulas de dança, aula de canto. E para isso eles têm um local, e esse local seria o Centro-Dia do Idoso, né? Josiane Fortes acredita que o Centro-Dia do Idoso será plenamente efetivado quando houver a união de todas as entidades que integram a rede. Precisa fortalecer o nosso Conselho do Idoso, precisa fortalecer a nossa Coordenadoria do Idoso, os espaços que já existem para convivência para esses idosos, que são os espaços de convivência nos CRAS, né, nos próprios CRAS. A gente precisa estar discutindo isso e fortalecendo, para que o Centro-Dia ele possa então funcionar, né, e possa vir a dar conta da demanda que ele está sendo criado para dar conta, né, e não acabe então se transformando em mais uma demanda e que a gente não consiga daqui um pouco dar o devido encaminhamento e consiga de fato proteger esse idoso como ele precisa e proporcionar essas atividades que esse idoso precisa, né? Esse fortalecimento da rede ele é muito importante para que o Centro-Dia ele possa funcionar de uma forma efetiva, né? A gente precisa estar fazendo essa discussão e esse é o momento então, né, já que a lei já foi aprovada, mas esse é o momento então para se estar discutindo e se estar fortalecendo essa rede, né, para alcançar os objetivos que o Centro-Dia se propõe a fazer. Eu já fiz viagens a Porto Alegre, conversando com o Dr. Fabiano Dalazen sobre a política do idoso, o promotor público, já conversei com o Claudemir Blaganholo da Sugás e com o Fabiano Pereira, secretário de Habitação do Estado, para viabilizar a aprovação de alguns projetos direcionados ao idoso e direcionados à criação
do espaço físico desse projeto. Cabe agora nós sabermos como vamos efetivar, como vamos construir, como vamos manter, e por isso nada melhor do que discutir com quem sabe, com quem vive no dia a dia a vida do idoso. Eu fiquei muito feliz de ouvir aqui comentários que vão servir para implementar o centro-dia, mas da forma que realmente ele precisa. O câncer de intestino pauta o Câmara Saúde que você assiste hoje aqui no canal 16. É a campanha Setembro Verde, destacada pelo médico Milton Bergamo. Infelizmente, quando se perdeu então a chance da prevenção, né, não se removeu o pólipo, não se fez um diagnóstico pré-evolução para o câncer, diagnosticou-se um tumor de intestino. A partir disso, o médico normalmente ele é encaminhado a um centro de referência, um coloproctologista, né, um centro com hábito em tratamento de câncer de intestino. Ele vai passar por um estágio de confirmação, é feita a biópsia, vai para a patologia, tem alguns estudos genéticos que hoje também a gente faz nessa peça cirúrgica que ajuda na definição do tratamento, e o estadiamento. Normalmente, então, é avaliar se essa doença está localizada, qual a porção do intestino, né, porque muda um pouquinho o prognóstico do tratamento, se é do lado direito, do lado esquerdo, se é perto do ânus, no reto, isso muda bastante, ele é um tratamento um pouco pior, e ver se realmente a doença está localizada ou foi para o fígado, para o pulmão, para os demais órgãos, porque isso vai nos dirigir na maneira de conduzir o tratamento, que é bastante complexo, como a gente estava falando antes. Ele pode envolver a cirurgia em si, ele pode envolver em alguns pontos a radioterapia e a quimioterapia. Então ele envolve pelo menos 3 especialidades em algumas circunstâncias e eventualmente outros cirurgiões de fígado. Então o tratamento hoje ele exige uma equipe multidisciplinar, pessoas que falem a mesma língua para poder oferecer, né, para aquele paciente de maneira estagiada a cada momento o melhor tratamento. Quimioterapia para reduzir a lesão. O Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo início de semana.